Quando um cavalo fraco e desacreditado é obrigado a servir na Primeira Guerra Mundial, um jovem corajoso enfrenta o exército inimigo para resgatar seu melhor amigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Cavalo de Guerra de 2011, então preparem-se, é hora do recap! Em uma pequena cidade interiorana na Inglaterra, Albert Narracott observa os cavalos no campo. Albert está completamente enfeitiçado pelos animais e aos poucos se aproxima deles, oferecendo uma maçã em troca de sua amizade. Um tempo depois, o velho Ted Narracott chega à feira do vilarejo e está preparado para o evento, onde ocorrerá um leilão de cavalos que reúne todos os homens das proximidades. O fazendeiro acha um cavalo e se interessa por ele à primeira vista. Seus amigos o alertam que o animal é um filhote fraco de raça pura e que não servirá para arar o campo. Mas Ted não se importa, porque é esse cavalo que ele quer, e quando o leilão começa, o homem dá o primeiro lance. Ele disputa com Lyons, um cara rico e arrogante que acha que pode comprar tudo com dinheiro, e além disso é o proprietário da fazenda em que Ted e sua família moram. No fim, Ted vence o leilão com um lance de 30 moedas de ouro. No entanto, todos sabem que o homem não terá todo este valor para adquirir o animal. Por causa da sua irresponsabilidade, o velho fazendeiro se mete em uma encrenca. Sua esposa Rose fica furiosa, pois o cavalo custa todo o dinheiro do aluguel da residência da família. A mulher estressada deixa claro que quer o cavalo fora da fazenda, mas não terá como devolvê-lo antes que ele seja domado. Ted já é um homem idoso e tem uma perna ruim, portanto ele não poderá adestrar o cavalo. Então Albert, o filho dos Narracott, se oferece para treiná-lo. Albert é um garoto apaixonado por cavalos, portanto consegue se aproximar cada vez mais do animal e dá a ele o nome de Joey. No dia seguinte, o menino insiste em ensinar a técnica do assobio para Joey, pois era dessa forma que os indígenas chamam seus cavalos. O garoto está esperançoso e, ao falar olhando diretamente nos olhos do animal, Albert faz o cavalo entender. Então, ao assobiar, seu parceiro obedece. Na data de pagamento do aluguel, Lyons cobra o pagamento pela sua fazenda. Ted não tem todo o dinheiro para quitar a despesa, mas jura que sua plantação dará lucro em breve. O patriarca completa dizendo que usará Joey para arar o campo, mas o cobrador não acredita no potencial do cavalo e nem no plano da família. Ainda assim, decide permitir que o pague em outubro. Albert pergunta ao proprietário qual será a consequência se não cumprirem o acordo, e o demente diz que tomará tudo, incluindo Joey e a casa. Ted está desesperado para começar a plantar, mas o cavalo não permite que o fazendeiro coloque o arado. Albert tenta conversar, mas seu pai está furioso. O homem se prepara para sacrificar Joey, mas seu filho o acalma e promete que eles conseguirão preparar o campo. Dias depois, o garoto consegue se conectar com o cavalo. O animal ainda teme o arado, mas seu dono demonstra em si mesmo que o instrumento não o machucará. Ted, Lyons e os outros estão juntos para assistir os esforços de Albert e Joey. O dono das terras aproveita para zombar do fazendeiro. Ele diz que além de ter uma perna doente, o velho pai de Albert não passa de um alcoólatra. Todos assistem enquanto Albert tenta conversar com Joey, mas o problema começa quando o rapaz se convence de que dar uma chibatada no cavalo seria a melhor saída. Assim que ele acerta seu companheiro, o animal sai correndo e arrasta o menino por todo o campo. Com o tempo, várias pessoas da pequena cidade se juntam para ver os esforços do rapaz para domar o cavalo. As horas passam e a chuva chega. O animal está acabado pelo cansaço, então Lyons aproveita para continuar sendo cruel com os Narracott. E para completar, o maldoso decide que ainda nesta semana ele passará na fazenda para despejar a família de vez. Albert está desesperado, mas ele ainda confia em Joey. Portanto, insiste para que o cavalo se esforce, porque tudo depende dele. Então, enquanto todos vão embora, Rose e o amigo do jovem Andrew se juntam para assistir a dupla dinâmica, que com muita determinação começa a arar a plantação. Depois de um bom tempo, a família e os amigos próximos vão para o campo para socorrer Albert e Joey, que estão exaustos. Rose então começa a tratar os machucados da dupla. Eles conversam sobre Ted e o filho julga o alcoolismo de seu pai, mas sem saber o porquê dele beber tanto. Rose explica que se Ted bebe é para esquecer seus erros e não apenas por prazer. Ele serviu como sargento da Cavalaria Imperial na Guerra dos Boeres e foi um soldado condecorado, mas mesmo assim se arrepende por seus atos terríveis. Então é por isso que ele é tão fechado e afoga as mágoas no álcool. Rose mostra a medalha e a flâmula militar que Ted esconde, mas Albert resolve pegá-la, prometendo que a devolverá depois de honrar seu pai.
No dia seguinte, Albert sai a cavalo e acaba encontrando David, o filho de Lyons. O rapaz está saindo com uma garota e eles até apostam uma corrida de carro contra cavalo. A menina se impressiona com Albert e Joey, que conseguem ultrapassar o veículo, mas o garoto descobre que o seu cavalo não é bom com saltos, porque ele tropeça em um pequeno muro, o que derruba a dupla dentro de uma vala, dando a vitória para David. Pela noite, uma tempestade atinge a próspera plantação dos Nahakot, então todos os nabos acabam sendo destruídos. E as notícias ruins não cessaram, pois no dia seguinte, na cidade, um militar anuncia que o sino vai soar às 10 horas, porque a guerra entre a Inglaterra e a Alemanha começou. Esta seria a Primeira Guerra Mundial. Um tempo depois, Albert procura Joey na fazenda, mas ele havia sumido. O jovem fala com sua mãe e na mesma hora entende que seu pai foi o responsável pelo desaparecimento do animal. Ted foi até a cidade com o objetivo de vender o cavalo para o Capitão Nichols. O homem deseja 40 moedas pelo cavalo, mas Nichols pretende pagar apenas 20. Eles negociam e Ted deixa claro que é o melhor cavalo que ele já viu, até que Albert chega e interrompe os dois. O garoto diz que Joey nunca serviria para uma montaria de combate e ele se oferece para servir na guerra ao lado de seu amigo, porque o cavalo só obedeceria a ele. No entanto, Nichols reluta, afinal o cavalo agora era dele e ele deixa claro que Albert era muito jovem para ir à guerra. O militar acrescenta que a família do garoto precisa desse dinheiro e afirma saber que o pagamento foi muito pouco para um cavalo tão bom. Então ele promete que cuidará do animal e que fará o possível para que Joey retorne em segurança para Albert. Os militares começam a partir, então Albert vai até Joey e jura para o seu parceiro que eles vão se reencontrar, não importa o que aconteça. Depois do juramento, Albert presenteia Joey com a flâmula de seu pai, então eles partem para a guerra. Na base do exército inglês, o animal demonstra o quão rebelde ele é. Na sequência, o novato conhece um cavalo de guerra experiente, Tok'Torn, que é a montaria do Major Jaime. Os soldados preparam os cavalos para um exército militar, que irá simular a investida que farão contra os alemães. Uma corrida começa entre os dois rivais, e Tok'Torn começa em vantagem, mas Joey mostra que é rápido e consegue superar seu adversário na disputa. Na base militar, Nichols quer tranquilizar Albert, então escreve uma carta para o garoto, que está acompanhada de um desenho de Joey, pois ele queria mostrar ao menino que seu cavalo estava ótimo. No dia seguinte, a investida contra os alemães começa. Nichols se preocupa, pois os inimigos possuem 600 soldados, o que é o dobro de suas tropas. No entanto, a invasão começa bem. Os militares inimigos são surpreendidos pela cavalaria, que invade o acampamento alemão furiosamente. Eles conseguem derrubar muitos dos soldados adversários, que até tentam, mas não conseguem fugir. Nichols e Joey formam uma bela dupla, então conseguem derrotar alguns inimigos através da espada de Nichols. A invasão estava indo bem, mas os alemães conseguem se reagrupar numa mata próxima. Eles possuem rifles de alto calibre escondidos na vegetação e começam a abrir fogo contra os ingleses. Muitos soldados da cavalaria são abatidos, inclusive Nichols, que acaba morrendo em combate. Em compensação, Joey e Tok'Torn saíram ilesos, mas foram capturados pelo exército inimigo. O comandante ordena que os cavalos feridos sejam sacrificados e aqueles que estivessem ilesos serviriam para levar cargas ao QG, mas se eles não aguentassem o peso, também seriam eliminados. No entanto, um jovem soldado alemão chamado Gunther havia simpatizado com os animais. Ele vai até o seu superior e propõe que as montarias fossem usadas para transportar os feridos. O militar de alta patente concorda. Dessa forma, Gunther e seu irmão mais novo, Michael, preparam os cavalos para essa função. Eles tentam colocar o arreio em Tok'Torn, mas o animal não permite. Então o inteligente Joey se aproxima e gesticula para o seu companheiro, mostrando que aquilo não o machucaria. Tok'Torn então permite que os militares coloquem um arreio em seu pescoço, e Gunther reconhece que Joey é um cavalo especial e bem treinado. Enquanto transportam os feridos, Gunther nota que Joey carregava a flâmula militar de Ted, e sem saber ele a pega e esconde. Na fazenda, o amigo da família Nahakot chega com a carta de Nichols para Albert. O garoto se anima ao ver que era o caderno do Capitão Nichols. Ele se alegra com os desenhos de seu amigo, mas a felicidade dura pouco, pois logo descobre que Nichols havia sido abatido. O jovem se preocupa com Joey, já que ele era a montaria do capitão, então Albert resolve tomar uma atitude. De volta à guerra, os militares alemães anunciam que enviarão mais um pelotão para a linha de frente. O soldado Gunther vai ficar para cuidar dos cavalos e será o encarregado de transportar o acampamento para longe dos inimigos. Mas infelizmente seu irmão mais novo Michael é selecionado para servir na linha de frente.
Gunther não quer que seu irmão caçula se arrisque tanto, mas o pequeno soldado diz que não tem escolha. Horas se passam e o pelotão está a caminho das trincheiras, até que Gunther aparece com Joey e Tok'Torn. O soldado captura seu irmão e coloca ele em cima de Tok'Torn, então ambos desertam e fogem dos outros militares. Eles chegam em um pequeno moinho no campo, e Michael se preocupa porque além de temer que seu pai se decepcione, ele diz que estava pronto para lutar. Horas depois, pela madrugada, os irmãos são acordados pelos soldados alemães que os encontraram. Eles surpreendem a dupla e capturam Michael e Gunther, que logo em seguida acabam pagando a deserção com a própria vida. Os dois foram abatidos, mas Tok'Torn e Joey ainda estão no moinho e são achados pela pequena Emily. Ela é uma jovem órfã que vive com seu avô, o velho Bolnar, que mente para a menina para não deixar que ela fique aterrorizada com a guerra. Mas Bolnar não engana Emily, que insiste para que seu avô conte a verdade, pois ela sabe que seus pais desapareceram em uma das batalhas da guerra. Enquanto a garota reclama, o senhorzinho leva tudo com um bom humor e até surpreende sua neta, enfiando uma colher com um líquido em sua boca. Emily então negocia com seu avô, dizendo que caso ele conte a verdade, ela mostraria os cavalos no moinho. Joe então se torna François e Tok'Torn recebe o nome de Claude. Emily é uma garota teimosa que resolve adotar os dois, mesmo contra a vontade de seu avô. A garota decide que deveria treinar ambos. O primeiro exercício é o de salto. Ela tenta muito, mas Joey, ou melhor, François, não consegue pular de jeito nenhum. Em uma das sessões de treinamento, os militares vieram para invadir a residência de Emily. Os soldados entram no sítio de Bolnar, pois precisavam de alimentos e suprimentos para a linha de frente. Eles saqueiam não só a colheita, mas também tudo que os dois tinham. Os homens também notam que o líquido que Bolnar havia dado para Emily era um tipo de medicação, pois a garota sofria com uma doença. Horas depois, os militares vão embora, mas os problemas não acabaram. Emily lembra Bolnar de sua promessa de contar a verdade para ela no dia do seu aniversário, e que essa data é exatamente no dia seguinte. Emily está triste e com raiva porque ela acha que seu avô é um covarde por ter permitido que os alemães pegassem tudo que eles tinham. O velho avô não discorda, pelo contrário, ele sabe que não tem coragem e confirma que os pais da garota foram eliminados na guerra. O idoso explica para a inexperiente Emily que existem várias formas de coragem. Ele usa os pombos correios de exemplo, porque eles precisam voar acima de todo o caos e crueldade da guerra sem poder olhar para baixo, pois precisam entregar as mensagens para os soldados e em seguida voltar para casa. Agora a jovem que estava desacreditada do seu avô se emociona e fica em silêncio. Na manhã seguinte, Bolnar prepara uma surpresa para presentear sua neta. Ele dá a ela uma sela que foi de sua mãe, para que a menina pudesse montar em seus novos cavalos. Emily se prepara e escolhe François como sua montaria. Ela sobe um morro com ele, mas quebra o combinado com seu avô ao demorar para voltar. Então Bolnar e Tok'Torn resolvem ir ver o que aconteceu com a dupla, apenas para presenciar os militares encurralando Emily e seu cavalo. Os homens roubam os dois animais para que sejam usados para puxar a artilharia de guerra. Sem poder fazer nada, a neta e o avô deixam seus cavalos partirem. No acampamento alemão, Tok'Torn, que era Claude, agora passa a se chamar Prince. Os dois são cuidados pelo soldado Friedrich. Um dos comandantes alemães ordena que Prince fosse posto para puxar os canhões, mas o cavalo estava ferido e não aguentaria o peso. Antes que ele fosse sacrificado, seu amigo Joey entra na frente e se oferece para puxar a artilharia no lugar do seu companheiro. No outro lado da guerra, nas trincheiras da França, alguns soldados estão reunidos e um deles é Albert, que estava lutando apenas para encontrar Joey. Ironicamente, ele estava servindo ao lado de seu amigo Andrew e de David, que agora é um oficial. Eles estão se preparando para marchar contra o inimigo. No meio do conflito, David é atingido por uma bala, mas Albert consegue socorrer o rapaz e colocá-lo em um local seguro. Andrew havia ficado nas trincheiras para disparar contra os soldados aliados que fugissem da luta, mas ao invés de acabar com os desertores, ele resolve correr para lutar nas trincheiras. Os amigos e o resto dos soldados ingleses conseguem avançar contra os alemães. Eles invadem as trincheiras inimigas, mas são surpreendidos por ataques de gases tóxicos. Albert consegue escapar, mas Andrew não teve a mesma sorte. Do outro lado da guerra, Prince e Joe estão marchando com os alemães, mas Prince está muito abatido. Friedrich tenta cuidar do belo cavalo preto, mas ele não aguenta os ferimentos.
Joey fica desolado com a partida de seu colega, então os soldados são forçados a deixá-los para trás porque o inimigo se aproxima. Um tanque de guerra surge e acaba assustando Joey, mas o cavalo consegue escapar. Ele corre pelo campo de batalha e pula desesperadamente entre as trincheiras. O animal corre por toda a zona de guerra e tem a sorte de não ser atingido por armas. Porém, sua afobação e falta de habilidade no salto foram seus problemas. O cavalo transtornado acaba se enroscando nos arames farpados espalhados pelo local e fica preso. No outro dia, os soldados ingleses avistam Joey. Alguns o confundem com uma vaca, mas logo percebem que era um cavalo. Todos tentam chamar o animal de alguma forma, mas nada funciona, pois a questão era que o cavalo estava preso. Entre todos os militares britânicos, o único corajoso o suficiente para ajudá-lo foi Colin. O soldado vai até Joey e leva consigo uma bandeira branca, mostrando que era um momento de trégua. Quando ele se aproxima do cavalo, vê que Peter, um soldado alemão, também estava ali para ajudar. Os dois se unem para libertar o animal e conversam amigavelmente, mesmo estando em lados opostos da guerra. A dupla consegue ajudar Joey, mas logo começa um conflito para ver quem ficaria no cavalo. Eles decidem que vão resolver na sorte, e no cara ou coroa, Colin é o ganhador. Depois de ganhar o cavalo, Colin aperta a mão de Peter. Apesar de faltar apenas 30 minutos para os dois lutarem, os militares se cumprimentam e desejam uma boa vida um ao outro. Do outro lado da guerra, David e Albert estão feridos, mas ainda vivos. Albert está temporariamente cego pela exposição de gás e, felizmente, Colin também estava no hospital de campanha para tratar os ferimentos de Joey. O problema é que o cavalo estava muito ferido e com tétano. Albert não vê o animal, mas ele descobre através de um soldado que um cavalo milagroso está no hospital. O médico insiste que seria melhor que Joey fosse sacrificado, porque era melhor para ele. Então, quando o bravo cavalo está prestes a receber o disparo de misericórdia, ele escuta o bendito assovio. Após 4 anos, depois de tantos donos e tantos campos de batalha, Albert e seu fiel amigo se reencontraram. Todos duvidam que o animal seja o tal cavalo do garoto, porém o soldado emocionado descreve cada parte de seu companheiro, inclusive suas patas brancas e sua mancha branca na testa. Os soldados e os médicos desacreditam, mas ao tirarem o barro do corpo do animal, eles percebem que era o cavalo que o menino havia descrito com tantos detalhes. O médico-chefe do hospital determina e promete a Albert que Joey seria tratado da mesma forma que um soldado, afinal ele também era um. No dia seguinte, depois de 4 anos de guerra, um militar anuncia que o sino irá soar às 11 horas, pois a Primeira Guerra Mundial chegará ao fim. O sino soa e todos os soldados caídos em batalha são lembrados. Tudo parecia bem, até que um dos líderes determina que todos os cavalos de guerra sejam leiloados, menos os 2 oficiais. Albert não tinha o que fazer, mas quando Joey estava prestes a ser levado para o leilão, todos os soldados que conheceram a história do cavalo milagroso e de seu dono fizeram uma vaquinha e reuniram um montante de 29 libras para que Albert pudesse comprar Joey. Minutos depois, o leilão começa. Um açougueiro rico disputa Joey com os militares, mas no fim, nenhum deles venceu. O lance vencedor foi de Bonar, que apareceu oferecendo a quantia final de 100 libras pelo cavalo. Mais tarde, Albert faz vários apelos para o velho. Ele quer comprar o cavalo do senhor, mas Bonar viajou por 3 dias pelo animal, pois ele era tudo o que restou de lembrança de sua saudosa neta. Joey se nega a ir, mas Albert conversa com seu velho companheiro. Ele fala ao cavalo quão sortudos eles são por terem se conhecido e se reencontrado, então entrega o valente animal ao seu novo dono. Bonar vê toda a situação e mostra a flâmula para Albert, perguntando se o jovem soldado a reconhecia. Na mesma hora o rapaz confirma, dizendo que o objeto pertencia ao regimento de seu pai. Bonar então não devolve apenas a flâmula, mas Joey também. Ele entrega o cavalo ao seu primeiro dono, porque tem certeza que é isso que sua finada neta faria. Albert se emociona e pergunta ao senhor o nome de sua netinha, e ele responde que seu nome era Emily. Em um belo pôr do sol, Albert e Joey enfim retornam para casa e os dois reencontram Rose e Ted. Albert se aproxima de seu pai e devolve a flâmula militar ao velho Ted. No fim, a família finalmente estava reunida, então eles se abraçam, enquanto o milagroso Joey se emociona ao ver sua família junta novamente. E galera, vocês também torceram para Joey e Albert se encontrarem? Será que dessa vez eles poderão viver juntos e em paz? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!